Boa noite. Venho mais um dia, em nome de Jesus, proclamar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que salva, o Evangelho que restaura, o Evangelho que santifica, purifica, que consagra o homem, templo santo, morada de Deus no Espírito. Louvado é o nome de Jesus. E o Espírito Santo que faz a obra no nosso coração. Para quem crê no Espírito Santo. Para quem crê que o Espírito Santo possa santificar um homem. Para quem crê no poder de Deus. O Evangelho é só para isso. É para santificar o homem, purificar e consagrar. Para que o homem chegue à estatura de varão perfeito. Vou ler o texto. Vamos ler lá em Efésios. Efésios capítulo 4. Ora, vírgula, isto, ele subiu, que é, vírgula, senão que também, vírgula, antes, vírgula, tinha descido às partes mais baixas da terra. É uma pergunta, uma interrogação. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, quem? Jesus, acima de todos os céus. Todos os céus, é mais de um céu. É acima de 3 céus. O apóstolo Paulo chegou no terceiro céu. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Que ele deu? Ele deu dons para os homens. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E esses dons é dons de quê? Dons de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Livro de Efésios 4, 9. Você pode ler a partir do 8. Ele deu dons para apóstolos, para profetas, para evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, vírgula, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as suas juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Um minuto. Então vamos ver o que a palavra diz. Efésios 4, 9. Aqui, 4, 9. Vou bem perto para você ver aqui. A palavra aqui. 4, 9. Essa aqui, o texto de Efésios 4 mostra a verdadeira igreja de Jesus. A igreja de Efésios 4 é a primeira igreja. Você vai lá em Apocalipse, você vê que é a primeira igreja da era cristã, é a igreja da era de Atos, a igreja primitiva, a unidade da fé. Então a igreja de Jesus é isso aqui, Quem diz que está em Cristo tem que estar em unidade. Quem diz que está em Cristo, em primeiro lugar, tem que estar numa igreja. Quem não estiver em igreja não pode ser salvo. E não adianta você falar que está fora de igreja e você é corpo de Cristo e segue Jesus sem estar numa denominação. Você tem que estar em uma denominação. Você tem que obedecer aos pastores. Se você não crê na palavra, não crê no Evangelho, se você não crê
na revelação de Jesus, se você não crê, você não segue. Você não crê, você não segue. Se você não está seguindo, você está sendo desobediente. Se você crê, você segue, você é obediente. Ser obediente a Jesus é ser obediente à palavra. Se a palavra diz, obedecei a vossos pastores, está escrito. Tem que obedecer. Todos nós estamos debaixo de uma hierarquia. E quem é você achando que tem Jesus e não segue uma denominação? Tem que seguir uma denominação. E não estou chamando você para a minha denominação. Você tem que seguir Cristo em uma denominação. Quer seguir Jesus lá nos luteranos? Siga. Nos batistas, nos presbiterianos. Quer seguir Jesus numa igreja tradicional? O que importa é que você conheça Jesus Cristo na palavra. Seja batizado e seja nascido uma nova criatura. Então não adianta você falar que conhece a Bíblia, que segue Jesus. Se você não for uma nova criatura, está fora do reino dos céus. Você tem que chegar à estatura de varão perfeito. Para chegar à estatura, em primeiro lugar, você tem que se arrepender. Arrependimento de pecados. Foi o que o nosso Senhor pregou. Se você não se arrepende dos pecados, você não recebe a revelação. Quem traz essa revelação é o Espírito Santo. Não é o Rogério aqui não. Quem traz a revelação é o Espírito de Deus. Só Ele pode tirar esse véu. Você lê o Evangelho e não entende. Não entende nada. E nunca vai entender. Se não for humilde. Se não negar a sua natureza. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então você tem que se negar a sua natureza. Você tem que negar a soberba, tem que negar a arrogância, tem que negar o seu eu, tem que negar o ego inchado, tem que negar tudo o que você é. Para receber do Espírito a revelação. Então tudo que eu sei é do Espírito. A revelação não é minha, é do Espírito Santo. E a revelação é o que está escrito. Está escrito, vale. Não está, não vale. Vamos lá. A unidade da fé. Ó, ele começa lendo. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Então a gente tem que andar com dignidade. Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ó, aqui, ó. Rogo-vos, rogo-vos, pois eu. Ó, o apóstolo Paulo está falando, rogo-vos, pois, vírgula, eu, o preso do Senhor. Então você vai ser preso pelo Espírito Santo, preso do Senhor. Que andeis como é digno. Tem que andar como é digno. Vendo aqui, ó. Tem que andar como é digno da vocação com que fostes chamado. Você tem que andar com dignidade diante do Senhor. Se você fala que tem Jesus, por que ainda não saiu do mundo? Tem que sair do mundo. Quem tem Jesus, sai do mundo. Quem tem Jesus, vence o pecado. Quem tem Jesus, vence Satanás. Quem não tem Jesus não consegue vencer nada. Nem consegue caminhar meio metro. Fala que tem Jesus, daqui a 5 minutos já está pecando de novo. Quando a palavra de Deus fala, quando Satanás fala na presença de Jesus, se prostrar a Ele, significa, se você fala que tem Jesus e se prostra a qualquer coisa do mundo de Satanás, você está se prostrando a Ele, a Satanás, e não a Jesus. Por isso que a palavra fala, a pessoa só é salva andando em espírito e não na carne. Então significa, se eu vou em um cinema, estou assistindo um filme e estou fazendo a minha vontade, eu estou fazendo a minha vontade. Não é vontade de Deus. Então eu estou me inclinando para a carne. Então, se eu estou indo num cinema assistir um filme mundano, eu sou carnal, querido. Não tem como você mentir. Você não pode mentir para o Espírito Santo. Você não pode mentir para você. Você está mentindo para você. Por isso que a palavra fala lá em Jeremias, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Você pode enganar todo mundo, todo ser humano, mas você não engana Deus. Então, a partir do momento que você vai em um cinema assistir filmes mundanos, fica no mundo ouvindo músicas mundanas, fica no mundo fazendo todas as coisas que mundanos fazem, assistindo filmes, assistindo novelas, você está na carne. O Espírito Santo já mostrou isso para mim. Não adianta negar. O homem tem que ter dignidade
Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Então, essa revelação aqui é para quem é digno no reino de Deus. Só de você ligar uma televisão e se prostrar diante de uma televisão, só para você ter ideia, você já está na carne. O Espírito Santo já mostra. Não tem como ser hipócrita. Cristo não é hipócrita. Jesus não é hipócrita. Então, discípulo dele não pode ser hipócrita. Discípulo de Jesus tem que ser verdadeiro. Não pode ser hipócrita. Não existe hipocrisia no reino de Deus. Por isso que ele, o tempo todo, ele censurava os fariseus. Vocês são hipócritas. Quem é do reino de Deus tem que se santificar. Tem que andar com dignidade, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Tem que suportar em amor. Além disso, tem que suportar o inimigo em amor. As pessoas falam, como é que você tem essa revelação? Revelação é o Espírito Santo que dá. É Ele quem dá a revelação. Agora, essa história que a pessoa fala se merece ou não, é o Espírito Santo quem dá. Questione Deus. Se você não tem essa revelação, então você vai ter que questionar o Espírito Santo. Porque é Ele quem dá a revelação espiritual. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O homem mesmo, todos estão condenados. Todos. Toda a raça humana está condenada. Se a pessoa não se portar com humildade na presença do Senhor, com reverência, se arrepender verdadeiramente do pecado, o Espírito Santo não dá revelação. A pessoa se mantém cega. Acha que entende, mas não entende. Por isso que o texto lá fala, lá em Isaías fala, ele destrói a inteligência dos inteligentes e dos sábios. Há um só corpo e um só espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só corpo. Há um só corpo. É uma igreja, a de Jesus. Uma igreja. Um corpo. Se você diz que está em Jesus, você tem que estar em uma denominação. Então, a igreja de Jesus é uma. E um só espírito. É um espírito. Agora eu lhe pergunto. Aí tem crente de denominação A, denominação B, denominação C. Aí começam a questionar isso, aquilo e aquilo. Aí fala que a interpretação é assim e é assim. Aí eu pergunto para você. É um só espírito. Se a igreja de Jesus, para você entender, se a denominação A fala uma coisa, denominação B fala uma coisa, denominação C fala uma coisa, então está errado. Todos têm que falar uma mesma coisa. Por isso que está errado. A salvação é pela fé. Fé é Jesus, é Evangelho, é Novo Testamento. Igreja que não crê nessa revelação não pode ser salva. A igreja tem que ser alicerçada nisso. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O que é um Senhor? O Senhor Jesus, Deus Pai. Quem não confessa Jesus, o Senhor, Deus Pai, Jesus, Deus Pai, um só Senhor, é um só. A palavra está falando que é um só Senhor. Unidade da fé 4:5. Um só Senhor. O que significa? Tem um Senhor aqui, no Evangelho. Só que tem outro Senhor no Antigo Testamento. Ou você fica com do Antigo Testamento, ou você fica com o Novo. Eu fico com o Novo. Por isso que eu tenho a revelação. Se você não ficar com o Senhor do Novo Testamento, Jesus, você não vai ter revelação nenhuma. Não vai entender nada. Vai ler. E vai achar que tem um entendimento. Não tem. É o Espírito Santo que dá o entendimento. Se a palavra fala que é um Senhor, um só Senhor. É um. Ele tem nome. O nome dele é Jesus. Você não pode chamar Jeová. É Jesus. Você chama Jeová? Está condenado. É um Senhor, não é dois. O nome de Deus Pai é Jesus. E só o Espírito Santo testifica isso. Vírgula. Uma só fé. Está vendo aqui? Não é duas fé. É uma fé. Quem é o autor e consumador da fé? É uma fé. Um só Senhor.
Então a igreja de Jesus tem que proclamar um só Senhor, uma só fé. Aqui, ó, uma fé, uma só fé. Por isso que quando o Filho do Homem vier, ele não vai achar fé na terra, porque essa fé, a maioria dos crentes está achando que tem, mas não tem. Essa fé é a fé do Evangelho. Paulo diz lá em Romanos 1,17, a fé você só descobre no Evangelho. A fé é Jesus, a fé é Novo Testamento. É difícil de entender isso? Vamos ler lá, Romanos 1,17. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Então Paulo mandou essa carta a Roma. Paulo escreveu aos crentes que estavam em Roma. Aqui, ó. Porque nele, vou ler desde, ó, o assunto da epístola. Tá vendo aqui, ó? Assunto, tá vendo? Assunto da epístola. O assunto da epístola. Dá para ver? O assunto da epístola. Assunto. O assunto da epístola. O assunto da carta. Ó, o assunto da epístola. A justiça pela fé. A justiça de Deus é a fé. Não é a lei. A justiça pela fé. Não é justiça da lei. A igreja de Jesus não pode ter lei. Igreja que tem lei está fora. Igreja que tem essa história de guardar 10 mandamentos está fora. Igreja de Jesus não está baseada na lei de Moisés. A lei de Moisés é o conserto feito ao povo de Israel, não é aos gentios. A fé é do Novo Testamento. No concílio da igreja, Atos capítulo 15, o apóstolo Paulo foi bem claro, Tiago foi bem claro. A justiça é pela fé, não é pelas obras da lei. Quem guarda qualquer mandamento da lei já está condenado. Essa historinha de que eu estou guardando o sábado, está no inferno, querido. Você vai para o inferno. Não tem salvação para quem guarda sábado, para quem come carne de porco. Essas historinhas todas aí de guardar a lei. O apóstolo foi bem claro. Queriam guardar a circuncisão de Abraão. Queriam circuncidar. Aí o que ele falou? Não deve se voltar para a lei. São ritos judaicos. Não se deve voltar para a lei. Então quem volta para a lei é desobediente. Não está obedecendo o Espírito Santo. Você está obedecendo a sua carne. Pretexto de humildade e culto dos anjos. Está escrito lá em Colossenses. Você não renunciou à carne. Tem que renunciar à carne. Se você não larga a carne, não recebe a revelação. E a revelação é clara. A revelação é para espirituais. Deus não dá revelação para carnal. Deus dá revelação para espirituais. Porque não me envergonho, o assunto da epístola, não me envergonho a justiça de Deus pela fé. A justiça é pela fé. A justiça é evangelho, Novo Testamento. A fé é o evangelho, a fé é o Novo Testamento. Aqui, ó, a justiça pela fé. Não é pela lei. Se fosse pela lei, estava escrito. Está escrito? Está escrito que é pela lei? É pela fé. A justiça de Deus é pela fé. Fé em Jesus Cristo. Fé no Filho de Deus. Só o Filho de Deus que traz salvação. A salvação está no Filho de Deus. Não está em Moisés. Não está no Antigo Testamento. Será que vocês não leem o Novo Testamento? Lá todos morreram e não receberam a promessa. A promessa está na salvação através do Filho de Deus. Quando o Filho de Deus ressuscitou, aí muitos corpos de santos ressuscitaram. Mas porque o Filho de Deus veio na terra, veio pregar a palavra, veio morrer numa cruz. Quando ele falou, está consumado, o Pai passou toda a glória para ele. E ao passar a glória para ele, os santos ressuscitaram. Os santos só poderiam ressuscitar, os santos do Antigo Testamento só poderiam ressuscitar com a ressurreição de Cristo. Então, se Jesus não vem na terra, lei não serve para nada. A lei é só para carregar o povo de Israel até
o Messias. O Messias já veio, Jesus já veio, o Cristo já veio. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Então você que não aceita o Evangelho, você se envergonha. E Jesus vai se envergonhar de você no dia do juízo. Ele disse, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Eu confesso Jesus. Confessar Jesus, ó, é confessar aqui, ó, a fé. Ó, portanto, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo. Novo Testamento. O testemunho dele é o testemunho do Pai. Então você tem que crer no testemunho dele. Senão você vai ficar achando que Elias foi para o céu. Ah, abre o olho, menino. Abre o olho, abre o entendimento. Jesus disse que ninguém subiu ao céu. A lei é a ordenação de anjos. Não se deve seguir anjos. Não se deve seguir as trevas. Ministério da condenação. O Antigo Testamento é ministério da morte, da condenação, ministério das trevas. Lá tem um Senhor, que não é o Pai de Jesus. Ó, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Vamos ler lá o texto lá. Vai lá em Isaías. Vou mostrar aqui o texto. Isaías 26. Vai lá em 26. Isaías 26. Isaías. Vamos ler os textos, ó. Pra você não falar que eu que estou falando, né? As pessoas costumam falar, ele que está falando, ó. Não, Isaías 28, 15. Porquanto dizeis, ó, fizemos concerto com a morte. Sabe ler? Leia. É eu que estou falando ou está escrito? Isaías 28, 15. Tá vendo? Porquanto. O que está escrito aqui? Porquanto dizeis. Aqui, ó. Quanto. Aqui, ó. Porquanto dizeis. Aqui, ó. Porquanto dizeis. Vamos ver aqui. Aqui, ó. 28, 15. Aqui, ó. Porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte. Aí eu lhe pergunto, que morte que é que o profeta está falando em Isaías? Fizemos concerto com a morte. A morte é o Monte Sinai. Concerto com a morte. Porquanto fizemos concerto com a morte e com o inferno. Aqui, ó. Concerto com a morte e com o inferno. Aqui, ó. Fizemos concerto com a morte e com o inferno. Fizemos concerto com a morte e com o inferno. Fizemos concerto com a morte e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio. Mentira. Tem mentira no Antigo Testamento. Tem mentira na lei. Porquanto pusemos a mentira por nosso refúgio. Tá vendo? Tem mentira lá. Aí você fala, como tem mentira? Tem mentira na palavra de Deus. Querido, Jesus disse, vós tende por pai ao diabo. Falou para os judeus. Então, o que significa isso? Que eles seguiam o Deus da mentira. É difícil de entender? Só que tem o Espírito Santo, só o Espírito Santo que revela, querido. Você lê e entende. Ó, pusemos mentira no nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina. Quem está bem firme e fundada, aquele que crê, não se apresse. E regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo. E a saraiva varrerá o refúgio da mentira. E as águas cobrirão o esconderijo. E o vosso concerto com a morte se anulará. E o vosso concerto com a morte se anulará. Deixa eu explicar aqui para você. Ó. E a vossa aliança com o inferno não subsistirá. Então, o que foi feito no Monte Sinai, presta atenção, é concerto com a morte. Concerto com o inferno. E aí, você quer guardar ainda 10 mandamentos? Guarda, para você ver onde você vai parar. Concerto com a morte, concerto com as trevas, concerto com aliança com o inferno. Então você está fazendo concerto com a morte, aliança com o inferno. Então já estou mostrando para você o Deus que você está seguindo.
Difícil entender, né? O pai da mentira? Esse Deus que você segue. O Deus do Monte Sinai é o pai da mentira. Fizemos concerto com a morte. Isaías está dizendo isso. É o profeta. Deus mandou a palavra para o profeta, para falar para o povo de Israel. Ó, vocês fizeram concerto com a morte. Vocês fizeram concerto com o inferno. Aliança. O que significa isso? A lei é só parâmetro para condenação. Não tem salvação na lei. Então você está achando que está guardando mandamentos, está guardando sábado e vai para o céu? A salvação é pela fé. Você descobre a justiça de Deus na fé do Evangelho, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, nas palavras e nas cartas dos apóstolos. O apóstolo Paulo tinha a revelação. E tudo que foi revelado para ele é a mesma coisa que foi revelado para mim. É simples. O que foi revelado para Paulo foi revelado para mim. Eu tenho o Deus que está no Monte Sinai. São anjos, muitos anjos. A palavra está escrita, ou você crê ou não crê. Está achando que é Deus Pai que está lá? Jesus que está no Monte Sinai? Eu já falei em Gálatas 3. Quem é o Deus que está lá? Vamos voltar lá em Romanos 1,17. O 16 é: por que não me envergonho do Evangelho? Aqui, ó. É bem pertinho para você, ó, explicar para você, ó. Palavra por palavra, vamos lá. Verdade, na verdade não existe brecha para mentira. É verdade, é verdade. O Espírito Santo não tem como mentir. Eu não tenho como mentir. Eu estou de olhos para você. Você está de olhos para mim. Então, ó, olho na palavra aqui, ó. É a palavra que você tem que crer, ó. Presta atenção. Ó. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. É Evangelho, não é Antigo Testamento. Evangelho de Cristo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ó. Você não pode se envergonhar do Evangelho, que é Ele que vai te salvar. Evangelho de Cristo. Cristo quer te salvar. Evangelho de Cristo. Então você lê de trás para frente, ó. Cristo. Evangelho de Cristo. Você não pode se envergonhar do Evangelho de Cristo, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Cristo. Evangelho. Evangelho de Cristo. Cristo. Evangelho. Você não pode se envergonhar. É difícil entender? Você não pode se envergonhar. Pois, nesse evangelho que você não pode se envergonhar, evangelho de Cristo, é o poder de Deus. Pois, é o poder de Deus. Quem é o poder de Deus? Cristo é o poder de Deus. É-me dado todo o poder no céu e da terra. Ele disse lá, em Mateus 28, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Cristo tem todo o poder no céu e na terra. Cristo, o Salvador, tem todo o poder. Jesus tem todo o poder. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. O que significa? No Evangelho de Cristo está todo o poder de Deus para santificar o homem, para que o homem possa vencer o pecado. Então tem que ser pregado o Evangelho, porque a lei já era pregada lá na sinagoga, já se lia a lei. Estavam todos com véu. Quando é feita a leitura da antiga aliança, o véu está posto sobre o coração deles. O coração fica duro quando ele lê velha aliança. Está achando que tudo é Deus lá? Lá tem os anjos, ministério dos anjos, palavra falada pelos anjos. Nem tudo lá é falado por Deus, é falado por anjos também. Por isso que tem muita mentira no livro da lei. Não se esqueça, foi Jesus que disse: vós tende por pai ao diabo. Falou para os judeus, eles não seguiam a lei de Moisés? Seguiu a lei de Moisés. Jesus fala: vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu sei todo lugar que o diabo está no Antigo Testamento. Você tem que saber onde que o diabo está. Está achando que o diabo é sábio, querido? Eis que mais sábio és que Daniel. Ele tem poder, ele tem glória. Ele recebeu de Deus para te enganar. Aí ele te cega. O Deus desse século te cega. 2 Coríntios 4:4. Nos quais, vai lá, lê lá, 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo. Incrédulo é quem quer entender a Bíblia com o seu próprio entendimento. Quem quer entender a Bíblia com a sua própria, como é que se fala? Sabedoria. Aí a palavra fala: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Para se entender a Bíblia, tem que se ter o Espírito Santo.
Quem não tem o Espírito Santo não entende. Porque é ele que ensina. Foi ele que ficou. Não foi anjo. Jesus não deixou anjo. E as igrejas tudo chamando anjo. Fala, ó, o anjo aqui, anjo aqui, anjo aqui, anjo lá. Tô vendo anjo aqui, tô vendo anjo lá. Estão vendo demônios dentro da igreja. Anjos são demônios. Não tem nenhum texto no Novo Testamento que fala que algum apóstolo ou Jesus chamou anjo. Não se deve chamar anjo. Os anjos estão condenados. Os anjos que estão na terra são demônios. Anjo do Altíssimo não desce aqui. Esse mundo é um lixo. Esse mundo é um abismo de demônios. Só existe o mal, as trevas. E só Jesus que revela o Pai. Só Jesus que revela o Pai. Até Daniel sabia disso. Daniel disse, com ele mora a luz. Que Deus Pai se revelou para ele. Deus Pai se revelou a todos no Antigo Testamento. Eles sabiam o Deus que estava lá atrás. Sabiam? Moisés sabia. Vê lá, quando ele falou para sair a água de Meribá. Ele bateu 2 vezes na rocha. Ele não falou que nem o anjo falou. Ó, fala com a rocha. Não, ele foi lá e bateu 2 vezes. É espiritual, querido. Testemunho do Pai e do Filho. Bate 2 vezes. 2 vezes. Testemunho do Pai, testemunho do Filho. E saiu água da rocha. Quem é a rocha? A rocha é Cristo. Água. Salvação. Tá achando o quê? Aí depois o anjo lá falou o quê? Moisés, você não vai entrar na terra de Canaã. Ele percebeu que Moisés conhecia o Pai. Abre o olho. Porque nele, ó, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É quem crê no Evangelho. Salvação é para quem crê. Evangelho é poder de Deus para quem crê. Porque nele se descobre. Olha o texto aqui, ó. Vamos lá. Vou pôr bem devagarzinho aqui para você ver, ó. Pra você ler. Aqui, ó. Isso aqui é Espírito Santo, querido. Não é Rogério, não. Aqui, ó. Porque nele, quem tem o Espírito Santo defende o Evangelho. Assim como o apóstolo Paulo defendia, eu também defendo. Aqui, ó. A defesa do Evangelho, ó. Porque nele se descobre. Ó. Nele. Porque nele se descobre. O que é descobre, querido? Você só descobre a justiça de Deus no Evangelho. Olha, porque nele... Que é o texto, ó. Estou balançando aqui, vou parar. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Agora vamos ler de trás para frente. A sabedoria está aqui, ó. Lê de trás para frente, ó. A justiça de Deus se descobre aonde? Nele. Evangelho de Cristo. Poder de Deus. Ó, tem que ler de trás para frente, ó. Ó a sabedoria de Deus aqui, ó. Evangelho de Cristo, justiça de Deus. Que nele se descobre. Se descobre aonde? Nele. Bem devagarinho, ó. Coloquei a Bíblia aqui. Ó, presta atenção. Ó. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, ó, é para aquele que crê no que? Na salvação. Salvação do que? Poder de Deus. Cristo. Evangelho de Cristo. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus, porque nele se descobre. Você enxerga bem, querido? Ó, nele se descobre. Nele o que? No Evangelho de Cristo se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Por que de fé em fé? De conhecimento em conhecimento. Cada dia que você descobre uma coisa, é de conhecimento em conhecimento. Você é transformado de glória em glória na mesma imagem do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Vai no livro de Coríntios, 2 Coríntios 4:4. Que é pregação do Espírito, querido. Aqui não tem estudo. Estou estudando os textos para falar, não. Aqui, ó, que onde eu falo, o Espírito Santo leva. Se não tiver humildade, não sabe nem pregar. Não sabe nem pregar o Evangelho. Não prega o Evangelho para ninguém. Não tem autoridade, não tem unção, não tem poder. Unção é isso aqui, ó. É ensinar a palavra. Vai lá, 2 Coríntios 3:18. Tá achando o que eu falo à toa? O Evangelho? Aqui, ó. Presta atenção. Vamos pôr aqui bem pertinho, ó. E não somos como Moisés. Ó. Não somos como Moisés, ó. Vamos ler o texto, ó. Qualquer dia eu vou fazer a pregação de 2 Coríntios 3 tudo, ó. Não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos
foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O que foi abolido por Cristo? Velho Testamento, na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Abolido. Está escrito abolido ou não está, querido? Então Cristo aboliu o Antigo Testamento. Aqui, ó. Por que ele aboliu? Porque tem anjo lá. Tem anjo lá fazendo bagunça. Ó. 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 Lição. Leia bem perto aqui, ó. Lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Abolido. O que foi por Cristo abolido? Lê de trás para frente. Velho Testamento. Lição do Velho Testamento. O que é a lição do Velho Testamento? O que foi abolido por Cristo? A lei. Lição do Velho Testamento. O que os judeus liam todo sábado? O que os judeus liam todo sábado? A lição do Velho Testamento. A lei de Moisés. É isso que foi abolido. Velho Testamento. Então o que significa? Quando você vê escrito que foi abolido, você tem que tomar cuidado. Por que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado, senão você não vai entender a revelação. Ó, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, estão defendendo Deus do Velho Testamento. Ó. Aí o pessoal fala, Jesus não estava lá, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. É claro que Deus estava lá, mas Deus não se manifestava. Quem vinha eram os anjos. É difícil entender? Quem vinha eram os anjos. Aí você fala, mas os anjos não eram enviados por Deus? Alguns eram. Alguns. Se esqueça que Satanás tem a sua trope de anjos. Satanás é um anjo caído. Nunca se esqueça disso. Então abre o olho aí quando você chama Jeová, tá? Abre o olho. Quem tem o Espírito Santo só chama Jesus. Esse é o nome da glória. Jesus, aleluia. É um nome glorioso, é Jesus. Tem gente que tem vergonha de falar esse nome. Ah, maravilhoso nome. Jesus é o nome. Quem tem o Espírito Santo proclama esse nome. Não se deve chamar outro nome. É um nome. E não somos como Moisés, que põe um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Ia passar, quando Cristo ressuscitasse, tudo ia acabar. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Tem Bíblia que está na leitura da Antiga Aliança. Leitura da Antiga Aliança. Bíblia Católica, está escrito isso. Leitura da Antiga Aliança. Você tem que ver as Bíblias, querido. As traduções da Bíblia, de Almeida, tradução católica. Tem várias traduções, então você tem que ler todas. Vai lá no Google, vai lá ler. 2 Coríntios 3,14. Vai lá, pega a Bíblia Católica, escreva lá. Você vai ver lá que está escrito. Leitura da Antiga Aliança. Quando é feita a leitura da Antiga Aliança, o qual foi por Cristo abolido. Leitura da Antiga Aliança. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, tá vendo? E até hoje, quando é lido Moisés, aí está escrito aqui, ó. Aqui, ó. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Está em Moisés ainda? Jesus já ressuscitou, ó. Cristo já ressuscitou. Está nos 10 mandamentos ainda? Você está nos 10 mandamentos? Você está na carne. A lei não salva. A lei é parâmetro de condenação. A fé é Jesus. Em Jesus, o mandamento de Jesus é guardar a palavra, guardar o evangelho, é guardar isso aqui, ó. Vai guardar sábado para você ver onde você vai parar. No inferno. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. É um véu espiritual, querido. O rosto de Moisés resplandecia, ele colocava o véu, o povo não vê a glória que estava no rosto dele, que era resplandecente, ia passar, como que fala? Evanescente, ia passar, transparente, brilhava o rosto de Moisés, mas era uma glória vista pelos homens. A glória de Deus é vista na palavra, não tem que crer em sinais. A glória lá atrás tinha muitos sinais, e Jesus, quando fazia um milagre, ele fugia, ele não queria ser conhecido por sinais, e sim pela palavra. A palavra que a gente tem que crer, a gente tem que crer na palavra, no evangelho. Ó, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará. Quando você se converte a Jesus, se converte verdadeiramente a Jesus,
Se você permanecer no testamento dele, isso que é conversão. Sair do mundo em definitivo. Ficar na cruz, cravado, totalmente, sem pecados. Ó, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, vírgula, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Tá vendo? Quem está em Cristo, pela fé, ó, é de fé em fé. Você é transformado na mesma imagem. E ó, tá escrito, tá? Eu estou falando. Glória ao Espírito Santo. Glória a Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Eu vou mostrar, vou dar só uma brechinha para você ver como Deus no Antigo Testamento fala mentira. Vai lá, livro de Deuteronômio. Vamos mostrar uma das mentiras do Antigo Testamento. Deuteronômio 28, vai lá. Acorda, querido. Tem que saber o Deus que você segue. Se o Deus lá tem que provar o coração do homem, porque ele não conhece o coração. Anjo não conhece. Anjo vai conhecer o coração do homem. Só que conhece o coração nosso é Deus, pela palavra. A palavra entra, esquadrinha o coração. Só Deus que conhece o coração do homem pela palavra, pela pregação do Evangelho. Deus lá atrás não conhecia o coração do homem, amado. Tinha que tentar o homem, tinha que... Está escrito lá em Horebe lá. Vamos lá. O que ele falou aqui atrás? Vamos lá. Presta atenção. Você que fala que é Senhor, né? Vamos revelar aqui o ministério dos anjos aqui, ó. Vamos lá. Ele diz, ó, Deuteronômio 28, 68. Vai lá. Deuteronômio 28, 68. Aqui, ó. Ele está falando aqui, ó, todas as pragas, os castigos, né? Aí está escrito, né? Deus está falando todas as pragas e o castigo, né? Aí ele fala aqui, ó. Ó, no 68. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, vírgula, pelo caminho de que te tenho dito. 2 pontos. Nunca jamais o verás. E ali sereis vendidos por servos e por servas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Presta atenção. Não haverá quem vos compre. Tá vendo a mentira aqui, ó? Mentira. Não haverá quem vos compre. O Deus do Antigo Testamento falou: não haverá quem vos compre. Não haverá quem te resgate, que te tire dessa maldição. Isso aqui é uma mentira, querido. Ó, e o Senhor, ó, que o Senhor está falando aqui, ó. Não haverá quem vos compre. E o Senhor, não está falando que é o Senhor? É, o Senhor, o Deus do Antigo Testamento, ó, o Senhor, anjo. Deus do Antigo Testamento é anjo. Anjos, plural, anjos. Senhor. Agora, por que você fala? Aí você fala, tá mentindo. Como tá mentindo? Ele falou na vez compre. Aí o que está escrito no Novo Testamento? O que está escrito no Novo Testamento? Você foi resgatado por bom preço. Quem te resgatou? Quem derramou sangue na cruz por você? Jesus resgatou você, comprou você. Ele falou, não haverá quem vos compre. Aí vem Jesus e te compra. Te tira da lei, para você andar na lei do Espírito. E para você que saia da carne, da lei da carne. A lei do Monte Sinai é lei da carne. Vai lá, 1 Coríntios, o que você leu lá atrás, lá o Deus lá falou? Não haverá quem vos compre. E aqui ele fala, aqui ó, no versículo de 1 Coríntios 6:20, olha o que o Paulo fala. Porque fostes comprados por bom preço. Aqui ó, fostes comprados por bom preço. Ah, quer dizer, o Deus lá atrás falou que você não haveria quem vos compre. Aí vem Jesus e te compra da mão do anjo. Aqui ó. Porque aí quando você lê lá agora o Senhor, você abre o olho, querido. Quando você está lendo o Senhor, você está achando que não é Deus não, querido. É anjo.
Não, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você segue o Senhor Jesus do novo, ou você vai seguir o Senhor do velho, Senhor da lei. Ó, porque fostes comprados por bom preço. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O seu corpo foi comprado, sua vida foi comprada. Cristo derramou sangue na cruz para comprar a sua vida, da vida dele, do outro marido, o marido da lei. Quando a gente estava na carne, na vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Você é filho da ira quando você está na carne. Então você está debaixo da lei. Você faz parte daquele marido que falou, não haverá quem vos compre. Mentira. Por isso que Jesus fala, vós tende por pai ao diabo. Glória ao Espírito Santo. Glória a Jesus. Isso aqui, ó, o Espírito Santo não tem mentira não, querido. Aqui revela a verdade. O Espírito Santo revela a luz. A luz revela tudo. Se você não estiver no Evangelho aqui, ó, se você não lê aqui, ó, e entender o que está escrito aqui, ó, não haverá quem vos compre, ó, é porque ele quer tirar da lei, ó, você tem que sair da lei, ó, porque não haverá quem vos compre. Aqui, ó, ele falou lá atrás, porque fostes comprados por bom preço. Jesus pagou o preço, comprou você da mão de Satanás, para você sair da lei, da carne, do monte Sinai. Fuja, corra. O monte de Cristo é Sião, não tem nada a ver com Sinai. Sinai é aliança com a morte, aliança com o inferno, aliança com a condenação, aliança das trevas. Monte Sinai. Busca lá que você vai encontrar o Senhor lá, que falou para você, não haverá quem vos compre. Ele joga a maldição, porque Tiago fala no Novo Testamento, que na boca de Deus, Deus Altíssimo, o Pai, não pode sair bênção e maldição. E ele lá jogou bênção e maldição. Abre o olho, pra você saber o Deus que você segue. Por isso que Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores. Porque lá tinha dois senhores. E Isaías disse isso, Isaías 26:13. Abre lá. Glória a Jesus, está aqui, ó. Ora, ó o texto bonito aqui, ó. Bem grifado aqui, ó. Que eu já li várias vezes, já perdi a conta quantas vezes eu li. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas, vírgula, por ti só nos lembramos do teu nome. Qual nome? Jesus, querido. O nome de Deus não estava no Velho Testamento. O nome de Deus veio em Cristo. Jesus. Ó Senhor. É bem devagar, ó. Ó Senhor. Ó o que Isaías está falando. Ó Senhor, Deus nosso. Que Deus que ele está falando, Isaías? Jesus, Senhor, Deus nosso. Outros. Então tem outros aqui atrás. Outros senhores, outros anjos caídos. Senhores significa outros anjos. Outros senhores. Quem são os outros senhores? Os anjos caídos. Outros senhores. Quando você lê lá, anjo do Senhor, então abre o olho, que Senhor? Anjo de quem? Que Senhor? Outros senhores têm tido domínio sobre nós. Eles têm domínio, é o domínio da morte, domínio, aliança que foi feita com o Sinai. Ó, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só, ó, vírgula, mas por ti só, ó, ti só, Isaías fala, por ti só quem, querido? Jesus. Nos lembramos do teu nome. Por ti só o que? O Deus que ia se revelar em Cristo. O Deus verdadeiro que Jesus veio revelar. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem o Filho quiser revelar, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim, Jesus disse. É para aprender de mim. Está achando que eu tenho revelação à toa? A revelação é para quem aprende de Jesus. No Evangelho, Novo Testamento. O Evangelho é a luz que te dá entendimento. A luz para você conhecer o verdadeiro Deus. Por amor de ti só, nos lembramos do teu nome, Isaías diz. Lá no Antigo Testamento ele disse isso. Então, com o Espírito Santo, você vai lá e busca lá a revelação. Agora vai falar que a revelação não é do Espírito Santo, querido. Que para ter Espírito Santo tem que ser santo, tem que ser puro, imaculado, irrepreensível, filho de Deus inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, o apóstolo Paulo falou. Qual que é a palavra da vida? O Evangelho é
É a palavra da vida. Só quem tem a palavra da vida no arrebatamento vai subir. Quem tem a palavra da vida no coração, querido. Eu tenho a palavra no coração. Quem tem a palavra no coração vai subir. Quem tem amor à palavra de Jesus vai subir. Quem tem essa revelação vai subir. Quem não tem, lago de fogo. Glória a Jesus.